Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, convidando você para mais essa aula. Fique conosco até o final desse vídeo, certo que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já dizer que nós estamos de volta, depois de uma temporada em que estivemos aprendendo com o nosso irmão Enomir, inclusive o irmão Enomir é uma bênção, uma referência no ensino aqui no campo. Já queremos deixar informações novas para os amigos que no próximo trimestre, toda semana ele vai estar conosco aqui na classe de maturidade. Olha aí o canal crescendo e abençoando ainda mais vidas. Você continue conosco, viu? Que você vai continuar sendo abençoado. E também queremos agradecer a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, compartilhado e comentado, aqueles que têm feito acontecer este canal. O canal EBD Núcleo tem crescido porque vocês têm sido bênçãos em nossas vidas. E também queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles Pinheiros Tecnologia, uma referência no que diz respeito à tecnologia aqui na Cidade Nova. Lírios Recepção, onde você tem um ambiente agradável, um atendimento bom, para você fazer a sua recepção, para você fazer o seu evento, passe na Lírios Recepções. Chiquinho Sorvete, os melhores sorvetes que tem aqui na nossa região, próximo ao Complexo do 8. Procure Chiquinho Sorvetes. Marca da paz, roupa de crente, roupa de qualidade, variedade, preço acessível para você. E por fim, Avalanche Lanches, um dos melhores lanches que tem aqui na nossa região. Fica aqui no Icuí, na Praça do Carnaúba. Procure Avalanche Lanche. Queremos desde já também pedir que você não se esqueça de comentar esse vídeo, de curtir, de compartilhar com o seu amigo, com o seu grupo da igreja. Se está sendo bênção, compartilhe, pelo amor de Deus. E então venha conosco em mais essa aula, você é nosso convidado. Vem, roda a vinheta. Lição de número 10, o poder e os reinos deste mundo. E o texto do dia? O texto do dia diz: respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. João capítulo número 19, versículo de número 11. E a síntese diz: um dia os poderosos deste mundo terão de se dobrar diante de quem tem verdadeiramente todo o poder, o Senhor, o Todo-Poderoso. E o texto bíblico se encontra em João capítulo 19, versículo 1 ao versículo de número 11. Esse é o nosso texto bíblico da lição de número 10. E agora, dando continuidade à nossa lição, nós queremos aqui de antemão falar como introdução que, como vocês já perceberam, nós estaremos tratando de um tópico interessante. E diga-se de passagem, esta lição e as próximas 3 estaremos tratando sobre poder. Bem, como introdução, nós estaremos aqui falando primeiramente uma pergunta simples: o que é poder? Bem, quando nós estamos falando em poder, um pensamento nos vem: política. Perceba que nós estamos falando sobre política e não politicagem, estamos falando política. E bem sabemos que política é uma relação de poder. E é exatamente isso, é o que nós estaremos tratando na lição de hoje. Quando nós falamos de política, de poder, nós também chegamos à palavra governo, Rafael? E analisando a menção de Aristóteles a respeito de algumas formas de governo, Aristóteles aponta 3 formas de governo. Entre elas nós temos a monarquia, a aristocracia e a democracia. Precisamos também ressaltar, como mencionou o pastor Douglas Batista no livro Auxílio, inclusive foi lição da maturidade do ano passado, sobre os valores cristãos. E em uma das lições ele mencionava sobre a ética cristã e a política. E aí ele apontou essas 3 divisórias que Aristóteles faz no governo. E aí só que ele problematizou, mas as 3 nenhuma é perfeita. Ele falou que a monarquia ela pode terminar em uma tirania. A aristocracia pode acabar em uma oligarquia e a democracia pode entrar em uma demagogia. Perceba que nenhuma maneira de governar vai ser 100%. Fugindo do equilíbrio, sempre vai existir os exageros e alguém vai sair perdendo com isso. Exatamente. E falando sobre demagogia, aquele problema intrínseco que traz a democracia em especial, nós podemos falar aí de alguns governantes que tentam homogeneizar o pensamento e as ações. E bem como estávamos lendo ainda há pouco,
a autora ela diz o seguinte, uma afirmação muito forte, mas muito verdadeira, que quando acontece esse tipo de coisa, estamos dando o primeiro passo para o totalitarismo, quando nós tentamos homogeneizar os pensamentos e as ações das pessoas através do poder, através de um governo, através da política. Bem, você pode estar se perguntando por que vocês estão falando sobre poder nessa perspectiva? Porque nós queremos concluir da seguinte forma, que todo e qualquer poder, ele emana primeiramente de onde? Emana de Deus. Todo e qualquer poder foi constituído por Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, ele cita esta informação. E no final do vídeo nós estaremos dando um versículo chave para falar e afirmar bem isso que nós estamos falando. Primeiro tópico, o poder que impera no mundo. Primeiro subtópico, o poder do Império Romano no primeiro século. Bom, o que nós temos é que no primeiro século da era cristã e até mesmo antes de Cristo, Roma ela dominava o mundo. Roma ela vinha com um poder, com uma forma dominatória muito cruel, muito terrível, em que eles iam, eles saqueavam, eles destruíam e para impor a sua forma de governo, eles escravizavam, e muito teve esse embate entre os judeus e os romanos que perpassou durante todo o Novo Testamento e durante alguns séculos após Cristo. Então essa intriga, essa guerra, ela continuou muito latente. O governo de Roma ele era baseado na opressão, na perseguição, na escravidão, que tudo estava ligado à força dos soldados. As legiões de soldados invadiam as cidades, queimavam, destruíam, e vale ressaltar que os judeus eles tinham a sua economia embasada na plantação, na agricultura, mas eles não colhiam, porque os romanos vinham e saqueavam e levavam tudo. Diga-se de passagem, certo autor ele menciona que eles eram tão cruéis que até mesmo as mulheres elas eram invadidas, as crianças eram levadas, enfim, tudo isso para demonstrar esse contexto de guerra e do poderio romano sendo imposto, mesmo que contra a vontade, a força, numa demonstração de poder de Roma em cima dos judeus. E eles ainda embasavam esse pensamento na crença de que o seu poder ele era abençoado pelos deuses, uma divinização deste poder a fim de fazer as piores crueldades, mas em busca de uma permissão, de uma bênção dos deuses. Em outras palavras, eles legitimavam as suas atrocidades através da divinização do Augusto, do rei Augusto. Subtópico de número 2, o poder dos reinos do mundo e a glória deles na tentação de Jesus. Bem, aqui nós estaremos analisando a terceira e a última tentação de Jesus. Bom, como nós bem sabemos, esta última tentação que Jesus sofre do diabo lá em Mateus capítulo de número 4 vai nos mostrar que o risco de nós desejarmos as coisas deste mundo, o risco de nós desejarmos o poder deste mundo e em detrimento à adoração a Deus é um grande perigo que cada um de nós corremos. É claro e evidente que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele na sua última tentação efetuada pelo diabo, ele também sofreu esta tentação. Por quê? A Bíblia Sagrada vai dizer que o diabo pega e leva Jesus a um alto monte. Bem, quando nós estamos falando em um alto monte, nós estamos falando em um lugar de proximidade com Deus. E isso fica bastante manifesto lá em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 8, quando Elias vai para o Monte Horebe, e também em Gênesis, capítulo de número 22, quando o Senhor pede para que Abraão venha imolar o seu filho da promessa. Então aqui nós temos dois episódios históricos, dois episódios bíblicos que tratam o monte como algo em que as pessoas se aproximavam de Deus. Mas só que agora o diabo pega e leva o Senhor Jesus a um alto monte e oferece toda a glória deste mundo, e oferece toda a glória que há neste mundo. E é interessante que Carter, um escritor e defensor, ele vai dizer que este mundo ele trata a respeito da vida política, trata a respeito da vida diária, da vida social, da vida cotidiana, da vida religiosa e econômica. E é exatamente isso que o diabo estava oferecendo a Jesus. Só que, como Jesus tem os olhos na eternidade, e isso também é algo que nós devemos levar para as nossas vidas, é claro que o Senhor Jesus Cristo recusa esta oferta do diabo. Tópico de número 2. Deus está acima de todo e qualquer poder. Bom, nós podemos ver
quando o texto menciona em Lucas capítulo 3, versículo de número 1, mostra um pouco de como era essa organização de governo no período de Jesus. E o Natalino das Neves ele nos dá uma informação que existia um imperador chamado César Augusto, que em 14 depois de Cristo ele falece. E Lucas 3:1 menciona que quem eram seus sucessores era um imperador chamado Tibério. E essa forma de governo, Tibério tinha cada um de seus representantes, uma espécie de governador, vamos dizer assim, Rafael, em cada província seu representante, seu procurador, e um deles era exatamente Pôncio Pilatos. Pilatos que, apesar de ser querido por Tibério, ele era, de certa forma, odiado pelos judeus. Porque segundo o capítulo 13 também do Evangelho de Lucas, muito sangue fora derramado de judeus, fazendo com que isso os judeus odiassem ainda mais Pilatos. Porém, ele tinha o apoio do governo, ele tinha o apoio de quem estava acima dele. Aqui a gente vê a problemática, Rafael, de um governo que não tende a olhar para o povo, mas olha para quem lhe convém, para quem lhe beneficia. Enfim, vamos seguir ao raciocínio. Nós temos também a menção ao Sinédrio. O Sinédrio é uma espécie é uma área onde compõe ali os poderes do campo legislativo e judiciário. Antes desse momento, o Sinédrio ele tinha as regalias e ainda tinha. Mas no período de Pilatos, Pilatos tinha que tinha que ter a permissão. Para que alguém fosse condenado, Pilatos também tinha que ter a permissão para que essa condenação acontecesse. E é interessante que dentro do Sinédrio nós vemos que no contexto aparece um sacerdote chamado Caifás. E Caifás ele também participa deste momento da condenação de Jesus. E o que nos leva a entender, o que nos leva à conclusão de que a condenação de Jesus já teve uma permissão tanto política quanto religiosa, e que ambos ali estavam jogando lado a lado, porque apesar de Caifás ser o sumo sacerdote, ele tinha também um poder político, tinha uma representatividade diplomática e uma grande movimentação no meio político. E aqui a gente vê também, para a gente trazer esse momento de reflexão, o quanto que existe um perigo em andar o meio espiritual, o meio cristão, o meio eclesiástico junto das autoridades. Porque se estão juntos, um dos dois tem que se beneficiar do outro, um se beneficia do outro. E geralmente a gente tende a deixar os valores quando estão juntos. E é interessante que o subtópico 2, que fala a respeito do poder político religioso opositor, que vai falar que nesse Sinédrio tinham várias pessoas, nas sinagogas tinham várias pessoas que inclusive que haviam crido, que haviam recebido a mensagem de Jesus e acreditado nele. Porém, talvez com medo de serem excluídos, eles se ausentaram, eles se calaram para continuar se beneficiando do que trazia estar no meio religioso daquela época. Então a gente acaba vendo que existem até pessoas que não discordam, que não são de acordo com o que é feito, mas que para não perder o benefício, eles se calam. E aí, nessas pessoas que se calaram, a condenação de Jesus aconteceu porque a maioria falou. Claro que problematizando um pouco a questão, nós entendemos que do projeto espiritual de Deus, da morte de Cristo, mas trazendo esse momento reflexível, que existem pessoas que acabam se calando nesse meio político, espiritual, eclesiástico, e coisas ruins têm acontecido por isso. Então, não seja um bom que se cale, se posicione, fale, é necessário. Bem, quando João escreve o Evangelho segundo ele vai dizer que ele deixa bastante claro que toda vez que ele cita o termo os judeus, ele está se referindo com uma conotação adversativa. E o que isso significa, Rafael? Significa que existia um grupo de pessoas, uma minoria que possuía uma autoridade política e religiosa. E de que maneira essas pessoas tinham essa autoridade de maneira política? Primeiramente, eles tinham a autoridade política por intermédio do Sinédrio. E eles também tinham uma autoridade religiosa através do culto oficial e também do templo. Então nós vemos que aí há uma minoria que toma conta de toda essa situação. Só que esta minoria não é uma minoria qualquer, é uma minoria que se opõe ao que Jesus fala, é uma minoria que se opõe ao que Jesus ensina, é uma minoria que se opõe ao que Jesus tem declarado, tem falado, tem doutrinado todos os seus discípulos.
E é exatamente essas pessoas que foram responsáveis, terrenamente falando, pela morte de Jesus. E por fim, para finalizar toda essa situação, toda esta oposição contra Jesus, o que resultou? Resultou na morte do Mestre. Resultou na morte do nosso Messias para nos dar vida e vida com abundância. Para finalizar a ideia, o último subtópico em que diz Pilatos fica inseguro diante da afirmação da divindade de Jesus. Bom, no primeiro século do Império Romano, se divulgava a teologia, entre aspas, augustana. E que teologia era essa? Era a teologia em que as pessoas divinizavam César Augusto. Era tão divinizado que atribuiu esse nome antes de Jesus Cristo nascer, como divino, o Filho de Deus, como Deus, Deus de Deus, Senhor, Redentor, Libertador e Salvador do mundo. Todavia, o evangelista João, no seu evangelho, no capítulo de número 19, ele vai narrar um texto interessante sobre o julgamento de Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que no versículo 8, quando Pilatos ele ouve dizer que Jesus Cristo ele se autodeclarava como o Filho de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Pilatos ele fica atemorizado após ouvir isso. Que Pilatos fica atemorizado ao ouvir essa declaração de que Jesus Cristo era Deus, porque até então se divulgava realmente a teologia augustana. Bom, tendo essa informação em mente, a Bíblia também vai dizer que após Pilatos ouvir essa informação, a Bíblia diz que Pilatos então entra no pretório e pergunta para Jesus: "De onde és tu?" Mas só que o mestre ele se mantém em silêncio e nada responde para Pôncio Pilatos. E é então que Pôncio Pilatos pergunta para ele: "Por que tu não me respondes? Ou tu não sabes que eu tenho poder e autoridade tanto para te matar, quanto autoridade para te soltar?" E é então que Jesus Cristo ele declara de maneira magistral, e para finalizar toda a nossa ideia, em que Jesus pega e responde: "Nenhuma autoridade terias sobre mim se do céu não te fosse dado." Em outras palavras, nós finalizamos essa aula bem como nós iniciamos. Nós falamos no início que todo e qualquer poder é constituído por Deus, bem como o poder que estava sobre Pôncio Pilatos para julgar Jesus. Até mesmo este poder, porque este poder estava subjugado pelo poder de Deus. Mas, né, Rafael? Hoje a gente vive uma época de poder, de pessoas querendo poder, de pessoas se achando que são poderosas por conta de uma posição, por conta de uma posse, mas entenda uma coisa, que não existe poder, não seja instituído por Deus, e Ele dá o poder e Ele também controla. Então, nós estamos debaixo, tudo está debaixo do seu controle. Bom, pessoal, nós queremos desde já agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, se você gostou da aula, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida, tá? Que nós vamos estar tentando interagir no próximo vídeo. Então, que você seja abençoado, continue conosco. Lembre que aos sábados da Conversação Monte Carmelo temos o nosso núcleo de ensino e você é nosso convidado especial. Participe conosco e não se esqueça, IBD Núcleo, priorizando a palavra.